todos desliguemos nossas câmeras e microfones. Vamos lá. Então aqui, ó, foi o olho representado para vocês, certo? Essa estrutura aqui foi que nós falamos na aula anterior. Então nós vamos falar um pouquinho da anatomia. Que foi Professora, abaixa um pouquinho. Oi? Abaixa um pouco o vídeo, tá muito alto. Você que tem que abaixar aí. Baixa Mas aí. hoje meu negocinho de abaixar o áudio desapareceu aqui do computador. Senão eu vou ter que dar uma reiniciada. Mas se ele abaixar o áudio, o seu já fica baixo também. É. Vamos lá? Ó, então nós vimos lá toda a parte do olho. Então esse aqui é o globo ocular completo, tá? Vamos cortar ele, que foi a imagem apresentada para vocês. Foi dessa maneira aqui que eu posicionei o olho para vocês. Isso aí é um jogo? Com as estruturas. Não, não é um jogo. Então, nós vamos ver aqui as estruturas que foi explicado. Então, nós falamos sobre o nervo óptico, nós falamos sobre a retina, nós falamos sobre a córnea, a lente, né, que é o cristalino, a pupila, a íris, a esclera, os músculos, né? Aqui do lado aqui, ó, vocês têm esse acesso aí de vocês. Vai explicando a função de cada um. Então, em cima do olho, ou dos olhos, né, nós temos os músculos que são responsáveis por controlar o movimento do globo ocular. Então, esses músculos aqui é o que vai ajudar o quê? Na movimentação e também segurar, para vocês entenderem melhor, segurar o nosso olho. Nós temos a pupila, né? Que é a abertura da íris, que regula a quantidade de luz que vai entrar. Lembra que nós falamos lá da pupila? Ela pode dilatar, como ela também pode se contrair. Isso vai depender da luminosidade do ambiente. Falamos da íris, que fica localizada atrás da córnea. É a íris que tem a pigmentação, ou seja, a cor do olho, tá? Falamos sobre a esclera, que é essa parte esbranquiçada do olho, vai envolver todo o olho, que vai dar suporte às outras partes, tá? Ela se liga ao músculo, né? E vai permitir que tenha a movimentação, esse olhar para lá, para cima, para baixo, para o lado, direito, esquerdo, e automaticamente ela segura também as outras partes, ela abriga as outras estruturas do olho. Falamos da córnea, tá? Que é essa porção transparente do olho, tá vendo aqui, ó? Transparente, né? Como se fosse um vidro, tá? Nós falamos do humor aquoso, que é um fluido aquoso, né? Um líquido aquoso que ocupa todo esse espaço entre a córnea e o cristalino. Contribui com a nutrição dessa região, com a lubrificação. A lente, que é o cristalino, né? Ele se localiza atrás da pupila e tem a função de direcionar os raios luminosos para a retina. Para quê? Para a retina mandar esses no nervo óptico. E a gente ter a resposta da interpretação do nosso cérebro. Então, ao mudar sua forma, é capaz de fazer ajustes finos do foco para objetos em diferentes distâncias. Então, ela que foca, né? É objetos que estão à distância, que está mais perto, ela que é responsável em manter a estrutura ideal para nós entendermos o que estamos vendo. André? Ótimo. Oi. A gente não, né? Tem algumas pessoas reclamando do som do Bernardi e não escutar nada do que você tá falando. Melhorou. Tem uma música no fundo. Mas a música é do próprio programa. Eu não consigo desativar a música, gente. Se eu desativar, vocês Tem não vão ouvir. Na onde? Tem sim. Você vai no vídeo aí e já ativa todo o som dele. Professora, vem cá. Professora. Põe um vídeo aí para rolar agora. Só para eu usar uma coisa. Ô, professora. Oi.
Desculpa, Põe o vídeo aí para rolar. Por causa que a apresentação agora tá com o microfone fechado. ô professora. Me perdoa pelo atraso, é por causa que minha internet estava muito ruim, eu não estava conseguindo entrar, eu só consegui entrar agora. Tá. Agora não tem mais música. Vamos? Podemos continuar. Podemos? Então, Podemos. vamos lá. Nós paramos no nervo óptico, né? O nervo óptico, gente, é o que vai levar informação para o cérebro, né? Para fazer a interpretação do que nós estamos vendo, certo? Se for uma coisa assustadora, ele vai te mandar uma resposta do quê? Ou sua pupila pode dilatar, você pode ter uma reação de correr, você pode ter uma reação de gritar. Então, vai depender da interpretação, ok? Logo em seguida, a retina, que é o que vai receber essa informação, tá? Então, é uma camada mais interna do olho, ela é capaz de converter a luz em impulsos nervosos. Então, ela vai captar a luz que entrou e vai reverter em impulsos nervosos e mandar para o nervo óptico para levar informação para o cérebro. E nós temos o humor vítreo, que é essa substância gelatinosa, transparente, que ocupa todo o espaço atrás todo esse espaço aqui, do cristalino. Professora, Então, é ele que mantém a forma do olho, tá? Pode falar. professora, a pupila a gente vê, né? Com o olho. E como a senhora estava explicando que a gente pode ver uma coisa, ele pode sair de uma reação de correr e gritar. Ontem, quando eu fui dormir, eu tinha visto uma coisa meio estranha, vamos dizer. Só que meu pai me falou que era outra coisa. Quando eu tava indo dormir, eu fui lá no quintal. E quando eu passei perto do coqueiro, tinha algo branco. Tipo assim, meio que uma pessoa branca. Matheus, doido, sozinho em casa. Doidão. Uma pessoa branca. E eu tinha... Tacho, tio. Matheus, tô sozinho em casa. Só que meu pai falou que era tipo assim, não era uma pessoa, era um reflexo de luz. Pode ser, sim. Professor, mas A reação que a senhora falou de gritar e sair correndo, tipo, não teve. Matheus. Eu não tive essa sensação. Matheus, isso vai depender da interpretação do seu cérebro, de como que você vai responder. O cérebro tem pessoa pode... que não consegue responder a nada, tem pessoa que fica paralisada, tem pessoa que vai acelerar o coração, tem pessoa que vai correr, tem pessoa que vai gritar, tem pessoa que não vai nem assustar. Isso vai depender da sua interpretação e da resposta do seu cérebro. Cada ser humano vai responder de um jeito, certo? E uma pergunta que eu queria fazer. Sim. O cérebro pode criar ilusão? A gente bater, tipo assim, eu tô virado para uma parede, eu viro de cá e volto, pode criar ilusão? Pode. Você pode imaginar, vai depender do seu psicológico. Tá? Entendi. Vamos lá, pessoal, agora nós vamos falar sobre as doenças que nós podemos ter referente à visão, tá? Então, a primeira estrutura que nós iremos falar é sobre a miopia, tá? Então, a miopia é uma deficiência visual, tá? Ela tem em grande expansão, ou seja, existe muitas pessoas que têm essa deficiência visual chamada miopia, tá? Então, não é uma coisa assim, que são poucos, mas sim, são muitos, tá? Muitas pessoas têm esse problema de miopia. O que causa essa deficiência, tá? A pessoa que tem essa deficiência visual, chamada miopia, ela tem um alongamento do globo ocular. Então, aqui, ó, você tá vendo essa imagem. Isso aqui é um olho normal. Uma pessoa que tem uma visão normal. Tem pessoas que têm esse globo ocular alongado. Tá vendo que aqui na visão normal ele está redondinho, a entrada de luz está perfeita, bate lá na retina tranquilamente, tá? Bateu na retina, ela vai transformar essas informações, essa luz em
impulsos nervosos para o nervo óptico levar para o cérebro e ele fazer a leitura, tá? A pessoa que tem o globo ocular alongado, esse foco de luz não chega até a retina. Então, a sua visão fica comprometida. Quando isso acontece, esse alongamento, eles dão o nome de miopia. Então, ou seja, é uma deficiência visual causada pelo alongamento do globo ocular. Então, o que acontece aqui? Esse alongamento aqui do globo ocular faz com que a retina fica mais longe do cristalino. Então, se ela está mais longe do cristalino, há maior dificuldade dos raios luminosos chegarem até a retina. Então, ele vai chegar antes, né? Ele vai parar antes de se aproximar da retina, conforme então, nós estamos visualizando aqui na imagem, tá? Então, para uma visão normal, os raios luminosos devem convergir exatamente em cima da retina. Para quem tem miopia, ou seja, a deficiência visual do alongamento do globo ocular, esses raios luminosos, eles vão convergir antes de chegar na retina, tá? Como está mostrado aqui na imagem. Então, nós podemos observar na imagem aqui, né, a formação da imagem do olho de uma pessoa com visão normal e com uma pessoa que tem miopia, ou seja, o alongamento do globo ocular. A pessoa que é míope, gente, ela enxerga de forma borrada e desfocada, ou borrada ou desfocada, ou das duas maneiras. Então, os objetos que estão a uma distância maior, ou seja, que estão mais longe, ele vai ter uma dificuldade de enxergar, tá? Agora, os objetos que estão próximos, eles vão enxergar nitidamente, sem problema algum. André, você falou que a pessoa que tem miopia vai enxergar ou borrado, ou desfocado, ou os dois também. Ou os dois. Daí Vai ela depender tem que do usar grau. óculos. Vai usar óculos, A apostila virtual, as imagens é tudo HD. Então, gente, a miopia, ela deve ser corrigida com um óculos de grau, né? Ele vai utilizar uma lente própria, ou também já existe a cirurgia para corrigir esse alongamento globular, ou seja, deixar o olho mais redondinho, da forma correta, tá? Quem é míope, geralmente tem sintomas como dor de cabeça, cansaço, né? Pode falar, Levi. Isso aqui não é aula de ciências, não. É aula de gastura. Eu tô com o meu... Então, o que vai acontecer, tô pessoal? no meu olho dentro. Então, o que vai acontecer, pessoal? A pessoa que tem a miopia, ela vai utilizar um tipo de lente que vai permitir a imagem que está formada antes da retina, fazer com que aquele foco de luz chegue até a retina. Então, aqui tem uma imagem mostrando. Então, o que ele faz? Quando a pessoa põe uma lente, então aqui está uma pessoa míope. Então, o foco de luz entra até esse pontinho aqui. Quando a pessoa coloca a lente, qual é a função dessa lente? A função dessa lente é fazer com que esse foco de luz chegue até a retina. Aí ela consegue o quê? Visualizar, né, os raios luminosos, transformar esses raios luminosos em impulsos nervosos e interpretar o que está a longa distância. Então, essa é a função dessa lente. A lente que usa para problemas de miopia chama lente divergente, tá? Então, é a lente divergente que vai fazer a correção da miopia. Os fatores que causam miopia podem ser fatores ambientais, tá? Pode ser um problema com choques mecânicos, acidentes, ou também hereditários. Pode passar de pais para filho, esse problema ocular, tá? Tem das duas maneiras.
Certo, pessoal? Perguntas sobre a miopia? Não? Pessoal, liguem as câmeras, tá? Eu tô vendo só o Levi e a Lídia de câmera ligada. Agora, com esse novo Meets, eu consigo ver todo mundo. Não, é por causa que eu achei que você estava apresentando, né? Por causa que eu não Não, eu tinha. O vejo a professor apresentação Chituzão tá aqui hoje. na Não, outra tela. não, eu falei que era para melhorar a apresentação, tá? Pensando que vai ficar de câmera desligada ainda. Nós temos um segundo problema chamado de hipermetropia, tá? A hipermetropia é a deficiência da visão em que os objetos que estão próximos ficam também ofuscados, ou seja, a pessoa não consegue enxergar com nitidez esses objetos, que vai ser o contrário da miopia, tá? Olha aqui o olho com hipermetropia. Aqui está o olho com visão normal, a luz entra, bate na retina, ela vai processar a informação. Quem tem hipermetropia, essa luz vai ultrapassar a retina. Então, como ultrapassa a retina, ela não consegue fazer o quê? Captar a informação, certo? Para objetos que estão próximos. Então, o que que acontece? Para quem tem miopia, o olho, ele fica o que lá dentro? Alongado. Para quem tem hipermetropia, o globo ocular fica o quê? Achatado. Então, isso faz com que o foco de luz atravessa. O que que vai acontecer com essas pessoas? Elas também irão utilizar uma lente de correção, tá? Do mesmo jeitinho lá na miopia. Então, vai ter que utilizar óculos, tá? Essa lente vai permitir que a imagem seja formada sobre a retina. Então, a imagem vai ultrapassar. Aí, o que que ele faz? Ele põe a lente para que a imagem fique próximo, ou seja, em contato com a retina, para quê? Para poder transformar os processos ali, né? As luzes luminosas, né? Os raios luminosos em. Ai, fugiu agora. Vou prestar atenção ali. Ele faz com que os raios luminosos se transformem em informações para o cérebro interpretar, tá? Quando a pessoa é hipermetrópica, que fala, né? Tem hipermetropia, ele vai utilizar as lentes convergentes. Então, esse tipo de lente que é o que vai resolver o problema de quem tem hipermetropia, tá? Agora, o grau com que essa lente possui vai depender, né, do grau de passagem de luz, da quantidade, da distância que está passando. Se for pouco, é menos grau. Se for muito, é mais grau, tá? Nós temos aqui o astigmatismo, tá? Mesmo André. para o globo ocular esférico. Oi. André, Oi. tem como uma pessoa ter miopia hipermetropia? Cortou o... Quem tá falando aqui que eu não tô vendo? Lorenzo. Pode falar, Lorenzo. Tomás. Pode falar. Tem como uma pessoa ter miopia e hipermetropia? Você fala os dois Tem como problemas no globo ocular? Não, não tem como. Por quê? Porque a miopia e a hipermetropia são processos contrários. A miopia não é alongamento do globo ocular? Ó, olha aqui a minha imagem. Não tá alongando? A hipermetropia tá achatando. Não tem como ocorrer ao mesmo tempo. Porque essas duas deficiências ocular, visual, elas estão relacionadas com a estrutura do olho, com o formato do olho. Uma é alongado, o outro é achatado. Não tem como a pessoa ter miopia e hipermetropia ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque isso está relacionado ao tamanho do olho. Certo?
Então, nunca pode acontecer de um olho ter miopia e o outro ter hipermetropia, mas o mesmo olho não. Certo? Ok, Lorenzo? Tá bom. Continuando, terceira deficiência visual, chama astigmatismo, tá? Mesmo para um globo ocular esférico, é possível que haja ainda alguma dificuldade para enxergar diversos objetos. Então, mesmo o olho tendo a anatomia correta, pode ter algum problema em enxergar, né, alguns objetos. Por quê? Porque a córnea ou o cristalino pode ter alguma imperfeição que prejudica a entrada de luz no olho, tornando as imagens poucos nítidas. Então, o problema agora pode vir ali na córnea ou no cristalino, não é nem no formato do olho, e sim na córnea ou no cristalino, tá? Então, isso quando a pessoa tem essa imperfeição ali, que é na lente, a pessoa pode ter pouca nitidez na imagem ali que está sendo demonstrada para ele. Então, numa pessoa com visão normal, a córnea tem formato arredondado e liso. Mas nas pessoas que têm astigmatismo, a córnea fica com uma forma aproximada de uma bola de futebol americano, com sua parte externa mais pontiaguda. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá redondinho, lisinho, bonitinho. Quem tem astigmatismo fica com o olho um pouquinho que para fora do normal, certo? Mas aproximado aqui, ó, tá vendo? O formato de diferente, aqui tá mais bicudinho. Então, isso aqui identifica o astigmatismo. Tem agora como a pessoa ter astigmatismo e miopia, astigmatismo e hipermetropia. Aí tem como a pessoa ter os dois problemas. Certo, Lorenzo? Porque são em locais diferentes. São problemas relacionados diferentes. Ok? Então, o que acontece? A partir de cada ponto de um objeto são formadas diversas imagens, o que torna a visão borrada e distorcida. Então, tanto de objetos que estão perto, quanto de objetos que estão distantes. Então, pessoas que têm problema de visão, tanto para perto quanto para longe, o que acontece? Ele não tem miopia nem hipermetropia, ele tem o quê? Astigmatismo. Já é o problema onde? Na córnea ou no cristalino. Certo, Lorenzo? Por isso que existem pessoas que usam a lente tanto para perto quanto para longe. O problema dela é de astigmatismo, não de miopia nem de hipermetropia. Outra coisa, a minha mãe, eu fiz essa pergunta se podia ter, uma pessoa podia ter miopia e hipermetropia no mesmo olho, que eu achei que a minha mãe usa óculos, né? Eu achei que ela tinha miopia e hipermetropia. Só que daí ela tem miopia e astigmatismo. Daí pode ter esses dois no mesmo olho? Pode, porque são problemas diferentes. Olha só, a miopia, o problema está no formato do olho. Então, ela tem o olho lá dentro, Lorenzo, mais alongado, tá? O astigmatismo é problema na lente, na córnea ou no cristalino, que é a lente ali do olho. São setores diferentes. A hipermetropia é o contrário da miopia, por isso que não pode ter o mesmo problema no mesmo olho. Os dois problemas no mesmo olho. Pode acontecer um olho ser míope e o outro ter hipermetropia. Isso pode. Mas no mesmo olho não. Tá? Nós temos aí a presbiopia, ou também conhecido como vista cansada, né? Para nós aqui como eu, né? Que está beirando aos 40, daqui mais uns anos, nós estamos aptos a ter o problema de vista cansada. E isso é normal para todos, principalmente para essa era digital, para quem fica muito em frente à televisão, em frente ao computador e com o celular na mão. Então, a tendência dos jovens é ter o problema de presbiopia, ou seja, de vista cansada, mais cedo. Nos estudos mais antigos, a idade média de apresentar esse problema é aos 40 anos.
Mas para vocês, jovens, que estão mais em contato com a parte digital, esse problema, ele pode vir antes, na faixa de 35 anos, já caiu por 5 anos. Então, tem que tomar cuidado aí. O que que é isso aí? Meninos, esse problema é a vista cansada, tá? Então, o cristalino não consegue mais focar os objetos muito próximo, tá? O cristalino, na verdade, ele vai envelhecendo, tá? Ele vai ficando cansado. Então, a gente fica com dificuldade de leitura próxima. Então, já viram quando as pessoas mais velhas vão ler, que chega até a aproximar assim, né? Nossa, fecha o olho, né? E foca a revista, o livro mais perto. Por quê? Porque o seu cristalino já está envelhecido, já está cansado e começa a apresentar aí o problema de presbiopia. Então, o que é o problema de presbiopia, ou seja, de vista cansada? É o quê? O defeito, o envelhecimento do cristalino, que é essa lente aí na entrada de luz, tá? Ele perde a André, elasticidade, ele perde um pouco do foco. Já viu, só um momentinho, já viu o celular quando vai ficando velho a câmera, não vai perdendo o foco? Vai. Do mesmo jeito acontece com o cristalino do nosso olho. Ele fica embaçado. Crescendo. E quanto mais a gente usa, né? Quanto mais a gente usa, não. Na verdade, conforme a gente usa, mais desgastado ele fica. A gente não fica na tecnologia com a entrada de luz muito constante por causa do celular e por causa do computador, mais do que os antigos, isso prejudica mais ainda o cristalino. Então, a probabilidade de nós apresentarmos vista cansada é antes de 40 anos. Oi, pode perguntar. Você falou que a vista cansada, uma pessoa precisa chegar perto, né? Chega a piscar os olhos. Na verdade, assim, o que Fechar ele os olhos. faz, Lorenzo? Ele fica tentando manter o foco, né? Focar. Você não fica com o celular lá, vai e vem, até focar? Uhum. Do mesmo jeito, nós ficamos com a vista. A gente aproxima, põe mais longe, para quê? Para tentar focar. O que nós queremos é que o cristalino foque, mas ele está envelhecido, geralmente não consegue. É tipo ver mãe mexendo no celular, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra Isso trás. é porque o cristalino dela Então, já está envelhecido, e não é porque ela quer. Isso acontece com todo mundo, tá? Aí vocês então não. chega um paciência, negócio. coitada. Oi, Fernanda? Não, quero não. Ai, meu Deus, isso é André. triste. Oi. André, Oi, pode falar. e também quem coloca o negócio longe para poder ver é o mesmo problema? Ele está buscando, na verdade, Lorenzo, é o foco, né? Para quem tem vista normal e já está velho, tá? Pode ser que crianças ou um pouco mais jovens começam a tentar aproximar e colocar a distância por outro problema. Aí tem que ir ao médico para verificar, fazer os exames específicos e verificar se o globo ocular está correto, né? Se não está alongado, se não está achatado, se não está com astigmatismo, ou seja, com problema na córnea ou no cristalino, tudo isso tem que ser verificado. Se ele faz todos esses exames e verifica que não há nenhum defeito, o problema é a vista cansada mesmo, o desgaste do cristalino. Igual o celular, vai ficando desgastado, ele vai perdendo o foco, né? Ô, professor, Infelizmente. professor, Deus. o osso também fica desgastado? O osso também vai desgastando conforme nós vamos envelhecer. Nós estudamos isso nos capítulos anteriores. E outra pergunta, Então, é uma coisa que eu não sabia. Existe tipo assim, eu quebrei o osso, foi aqui, ó, mais ou menos. Eu eu trinquei o rádio e a una. Nó. E tem meio que uma placa de crescimento. O que é isso, mais ou menos? Meio que uma placa. E colocaram uma placa? Não, tem uma placa. Fala que tem uma placa de crescimento dentro do osso. É um osso.
Ah, eu não sei te falar, Matheus. Para que serve isso, não. Só o médico mesmo dessa região. Você tem que perguntar para ele, pedir para ele te explicar. Provavelmente essa placa é devido você estar na fase de crescimento, né? Ele tem uma abertura, tipo assim, com uma aberturinha. Como você está em fase de crescimento, tem que ter essa placa mesmo. Nós colocou essa placa dentro de você? Não, já tem é meio que uma placa, uma linha, tipo assim, um osso. É porque ele vai crescer ainda, né? Na verdade, meio que um... Tem em todo mundo, na verdade. Entendi. Bom, vamos lá. Vamos falar no último problema aí, que é o estrabismo, tá? O estrabismo, gente, é caracterizado pelo desalinhamento dos dois olhos. Então, um olho olha para um olho tem uma direção e o outro tem outra direção. Então, eles vão apontar direções diferentes, tá? Cada um para um lado. Isso é muito comum em bebês, na infância, tá? Mas também pode ocorrer na vida adulta. Então, o estrabismo, gente, pode se apresentar de várias maneiras. Desvio dos olhos para dentro, tá? Que é o que vocês fazem, né? Vocês não, algumas pessoas conseguem fazer, né? Na direção do nariz, então, desvio dos olhos. E também tem o desvio dos olhos para fora, de desvios verticais, tá? E tem também quando um olho é mais alto e o outro mais baixo. Então, fica um baixo, o outro em cima. Então, existe essas forma de estrabismo, tá? Ele pode ocorrer nos dois olhos ou também somente um, tá? Na verdade, isso pode ser permanente ou pode ser por um período. Até um estresse muito forte pode causar o estrabismo, sabia? Existem casos, estudos, que indicam que um estresse muito forte pode tornar-se uma pessoa estrábica, com estrabismo, com problema no desalinhamento dos olhos, tá? Então, eles podem ter muitas causas, sendo uma delas o desequilíbrio entre os músculos, ou seja, um músculo ficar sem força, ou seja, perder a sua elasticidade lá dentro, aqueles músculos que conecta o olho, ele pode perder a sua potência e cair, tá? Então, a pessoa pode ficar com o olho caído e o outro não, né? Ali dentro. Eles vão conseguir movimentar nossos olhos, porque há 6 pares de músculo que controlam esses movimentos lá dentro. Então, esses músculos trabalham de forma simultânea e harmoniosa, sob o comando do cérebro. Então, quando a gente olha para o esquerdo, os dois olhos vão olhar para o esquerdo. Quando olha para o direito, os dois olhos vão olhar para o direito, devido à harmonia desses músculos, tá? No entanto, em algumas pessoas com estrabismo, vai interferir nesse funcionamento harmonioso. Então, o que acontece? A musculatura pode provocar o quê? Quando um olha para a esquerda, o outro ficar intacto, sem movimentar, ou olhar para baixo. Então, eles não vão ter comunicação harmoniosa, certo? E também já falei, né, que pode ser por falta de fortalecimento desse músculo. Aí esse problema, ele é constante, ele é permanente, ele é para sempre, tá? Doenças que afetam o cérebro, gente, também pode causar o estrabismo, tá? Acidentes vasculares cerebrais, ou seja, com problemas de rompimentos de vaso sanguíneo, paralisia cerebral, tumores, traumas que são batidas, também pode causar estrabismo, tá? Uma causa menos comum do estrabismo está relacionada à paralisia dos nervos cranianos, que controla a musculatura ocular. Também pode acontecer, certo? Já falei do estresse, que é uma pesquisa que tem, né? Bebê de até 3 meses de vida pode apresentar estrabismo devido à falta de controle da musculatura ligada aos olhos. Então, existem alguns bebês que apresentam estrabismo, é normal, tá? Até os 3 meses. Em adulto, o estrabismo não é comum, e o mais frequente são os adquiridos, resultado de traumatismo craniano, acidentes ou devido a problemas vasculares, trombose. Professora, e tem como curar o estrabismo?
Ou fica pra sempre? Então, tem os que são permanentes para sempre e tem os que são temporários. Aí vai depender o que causou aquele estrabismo. Entendi. Por exemplo, tem pessoas que sofrem acidentes, batida de carro, cai de moto, cai de bicicleta e fica estrábico. Mas, conforme a musculatura, que causa problema na musculatura, mas conforme a musculatura vai se encaixando, vai se harmonizando ali, ele volta à visão normal, ele deixa de ser estrábico, tá? Aí vai depender do problema. O que causou o estrabismo? Aí tem que ser estudado, é um médico que vai te passar as orientações, tá? O estrabismo foi causado por isso, 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 ou é permanente, ou como é que fala? Temporário, tá? Gente, a pessoa estrábica pode ter visão dupla ou não. Não é porque a pessoa é estrábica, ela vai ter visão dupla, como vocês fazem, né? Quando vocês viram os olhos, né? Ficam vesgos, vocês conseguem ver várias imagens. Isso não significa, não é uma regra para todas as pessoas que têm estrabismo. A visão dupla, ela pode acontecer ou não, tá? A pessoa estrábica pode ter visão dupla ou, quando ocorre em criança antes dos 6 anos de idade, pode causar diminuição acentuada da capacidade visual do olho desviado. Então, quanto mais cedo acontece esse problema, mais perigoso é, ou seja, mais problema ele vai ter, tá vendo? Ele pode até ter uma perca de visão. O estrabismo também pode causar torcicolo em função da movimentação da cabeça para enxergar melhor e dor de cabeça, tá? Então, a pessoa que tem estrabismo, ela vai ter que forçar mais a cabeça para poder enxergar, tá? O tratamento do estrabismo é voltado para a correção das causas que provocaram o quadro, como eu falei, então tem que ser o médico para avaliar e saber o que tem que fazer, se é remédio, se é medicação, se é colírio, o que é que ele vai ter que fazer, se é exercício, né, para corrigir, para sanar aquele problema que causou o estrabismo, ou se tem correção ou não. Beleza? Perguntas? Ou posso passar para o próximo item? Tem um negócio aqui. O Olhem professor, aqui, pode falar. Liguem as câmeras. Pode falar. isso também acontece com você ficar cego? Você pode ficar cego por um período, depois voltar? Ou não? Pode. Pode sim, tá? Aí tem que fazer uma investigação, Caio. Por que você perdeu visão? O que foi o problema? Aí o médico vai fazer pesquisa ali, vai fazer os exames para saber qual foi a parte do olho que teve problema. Aí ele vai definir, ó, foi essa parte. É permanente ou é temporário? Aí é só o médico para saber, tá? Pessoas que nascem cegas, geralmente são permanentes. Por quê? Às vezes ele tem problema ali no nervo óptico, na retina, entendeu? Não consegue fazer a interpretação, não consegue fazer virada da chave ali, pegar as luzes, os raios luminosos e transformar em impulsos nervosos. Então, a pessoa que nasce com a virada da chave ali, sabe, naquele momento ali, da transformação, ele é cego para o resto da vida. Ou ele nasce com problema na anatomia, né, na formação do olho. Ele pode nascer com algum daquelas partes do olho danificado. E ali, o trabalho é o quê? Em conjunto, tá? É uma harmonia. Mas eu tô falando assim, todo mundo, quando nasce, né, até um mesinho não enxerga, né? Com o neném, ele não nasce vendo já, não? Ou ele já nasce vendo as coisas? É o primeiro Tipo assim, momento que ele está em contato com os raios luminosos, tá? sim, tipo Então, assim, ali, ele de está 5 no dias. momento... Não, não é que ele não enxerga, né, Caio? Ele está em um momento de adaptação, tá? A pupila está tendo o Ele não primeiro entende a visão. contato com a luminosidade. Oi? Ele não entende. Ele começa a ter o quê? A virada de chave. Então, realmente, ele está atrapalhado naquele momento,
tá? E lembra que eu falei lá que as crianças, na maioria das vezes, nascem o quê? Estrábicas. O que é estranho? Ela, um olhinho assim, fica tudo. Vocês nunca viram o bebezinho? Eles ficam com os olhinhos, cada um olhando para um lado. Vocês nunca perceberam isso? Eu nunca vi um bebê estrábico. Eu Mas também não. e é normal, gente, é normal até os 3 meses. Ele ainda está se adaptando, né? O cérebro ainda está entrando em processando informações e é normal, tá? Professora, Nunca então, vi te por falar causa assim, eu tô com uma dúvida. Tipo, a pessoa, o neném enxerga normal, igual a gente enxerga, ou fica enxergando uma parte do nariz e outra certo? Não, ele está em adaptação, Fernanda. Aí vai depender de cada cérebro, de cada bebê, entendeu? Ele está começando ali. Sabe quando uma máquina começa a trabalhar? Sei. Daquela maneira. Então, o olho está começando a trabalhar, Entendi. entendeu? Então, a pessoa, gente, ela pode ter vários problemas, né? Vários problemas pode causar a cegueira. Igual o Gabriel me pediu, professor, me mostra o olho de uma pessoa cega. Ele pode ter problema na íris, tá? A estrutura ocular da íris pode vir ali completamente destruturadas, então ele não vai enxergar, tá? Pode ter um problema na córnea, que ela pode ser opaca, aí a pessoa não vai enxergar. Então, tem que, vários fatores que pode causar cegueira. Pode causar também ali na virada de chave, que é as informações de receber a luz e transformar em impulso nervoso, ela pode não conseguir fazer isso, ela não vai enxergar, tá? Uma coisa muito importante que nós temos que ter bastante cuidado são com os óculos, tá? Sabe esses óculos de sol? Sim. Quando a gente fala que não pode utilizar qualquer óculos de sol, isso não é enjoeira, tá? Nós precisamos ter cuidado e proteção com nossos olhos referente aos óculos de sol. Tem que ter muito cuidado. Enquanto é jovem, você não percebe. Mas conforme você vai envelhecendo, você vai proliferando não, vai demonstrando os problemas que você causou, vai aparecendo os problemas que você causou ao seu olho. Então, os óculos escuros, gente, são um objeto usado para proteção dos olhos em períodos de muita exposição à luz solar, tá? Então, no entanto, esses óculos falsificados, o que acontece com eles? Esses óculos, eles não oferecem a proteção contra os raios solares, tá? Então, aquela lente dele não é própria para barrar, né, o excesso de luz. Você usa óculos para quê? O óculos de sol. Para proteger o seu olho da intensidade da exposição à luz solar. Agora, se você usa um óculos falsificado, você não vai ter essa proteção desses raios solares. E isso vai prejudicar a sua visão. Então, o óculos, na verdade, não é. Muitas pessoas usam por estética, porque acham muito bonito. Mas, na verdade, a utilização do óculos de sol não é estética, gente. A utilização do óculos de sol é uma barreira para o excesso de luminosidade. Professor, já fez chamada, já? Não fiz chamada ainda. O professor, eu tenho uma dúvida. Mas como vai saber se eles servem ou não? Esses óculos de sol, Caio, eles têm que vir com a garantia, tá? Então, e só pode emitir essa garantia as óticas, que tem o oculista lá, tá? É oculista mesmo, tá? Toda ótica tem um oculista, um profissional chamado oculista. O oculista, ele é responsável em verificar, inspecionar todos os óculos e lentes que estão naquela ótica. Professor, o Bernardo saiu da reunião quando deu 10h20. Tá. Então, a função dele é essa, tá? Verificar o óculos, testar o óculos. Então, antes de chegar na mão da pessoa que comprou, aquele óculos, ele deve ser testado. Faz-se teste com ele para ver se realmente ele bloqueia
o excesso de luz. Se ele não bloqueia, ele é um excesso que ele é um óculos o quê? Falsificado. Alguém entrou aí na reunião, não sei se é o Manuel, se é o Paulinho. Sim, Vamos apostar quanto que é a Jenny? mas como que dá para perceber isso? Se ele é bom ou não? Como dá para perceber se Você não aquela loja consegue foi... perceber, Caio. Você não consegue perceber. Você só vai perceber isso quando você se tornar mais velho e começar a apresentar problemas na visão. Sim, mas como que eu tenho garantia que eu Professor, posso posso comprar perguntar? aquele óculos? Ele vai ter algum sinalzinho na caixa dele? Não, Ou... ele vai vir com uma nota fiscal de garantia. Ah, Professor, entendi. posso Então, antes daquele produto entrar na loja, um profissional testa ele para ver se ele pode entrar? Exatamente. Ah, então tá. Então, agora, os de rua já não tem tanta certeza. Não tem esse teste. Os de rua não tem o teste. Entendeu, Caio? O de R$ 2 que sai gritando lá na rua. Não tem esse teste, não tem esse teste. Professor, posso pôr? A chamada. Calma, gente, eu estou em aula ainda, eu não liberei vocês. Olha, Espera, mas 10 minutinhos. calma. Bom, então nós falamos dos problemas que temos na visão, dos principais problemas que pode ocasionar na visão, tá? E falei também da importância da proteção, tá? Ou eu vou finalizar falando da importância da proteção no trabalho. Todo trabalho, a maioria dos trabalhos, existe o equipamento chamado EPI, que são equipamentos de segurança. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, se o setor que você vai trabalhar vai prejudicar a sua visão, você tem que usar o quê? Os equipamentos de proteção. É isso que está falando aqui nesse tópico aqui em cima, tá? Então, esses EPI, eles são indicados em proteger os seus olhos contra qualquer faísca, contra a luminosidade, né? A luminosidade excessiva, aí vai depender do setor que você vai trabalhar. É muito importante usar os EPI? Sim, é de extrema importância. Às vezes você não percebe o problema agora, nesse momento, nessa idade, mas você vai perceber na sua idade de 40, 50 anos, começa a ter os problemas na visão, certo? Pessoal, encerro aí. A tarefa, né, é essa daqui, ó, do 22 até, deixa eu ver. Ô, professora, coloca lá Até no grupo. 26, tá? Ô, Professora, depois você Tá manda bom. no grupo. você pode repetir a página que você falou, professor? Porque eu também Página estranhei. 35. Página 35? 35 não, 34. Professora, você tomou algum remédio hoje? Não, por quê? Matheus, peraí, eu vou montar seu microfone, tá? Não, vou montar seu microfone, tá? Pode passar mais, professor, passa mais. Por sua causa, não. Eu já estou habituando vocês, porque eu gosto muito de deixar os alunos sem intervalo, sabe? Só com o tempo de lanchar, ir ao banheiro, beber água e voltar. Quando nós vamos voltar no presencial, vocês já vão se adaptando já. Eu não quero tarefa, professora. eu não quero Pode passar mais, professor? Professora. Mais uma vez que eu posso- Andréia, Pessoal, beijo, oi. Professora, não escuta o Matheus. Passa mais, pode passar. Andréia, eu tenho uma pergunta. Pode falar, gente, ó, para quem não tem pergunta, está encerrada a aula, pode ir para o seu intervalo, bom final de semana e até semana que vem. Eu tenho uma pergunta. Eu posso fazer o experimento aqui, a parte 1, porque eu tenho os materiais. Deixa